De foto aqui. Olá, tudo bem? Ô Léo, eu acho que eu errei aqui. Apaga a foto, tem um xizinho em cima. Tá, dei um ok aqui. Apaga de novo, vai lá no x de novo. Descarta. Descartar. Daí lá embaixo tu vai arrastar pra esquerda. Ah, tá, que ela falou ao vivo, isso. E dou aqui no meio? Aham. Boa noite, só tô entrando no Instagram aqui também. Já tô online, tá, Dilce? Mas já tô ao vivo também. Olá, tudo bem? Boa noite. Graças a Deus, mais uma vez nós nos reunimos. Eu quero convidar vocês a compartilhar a live. Então, dá 2 minutinhos aí enquanto o pessoal vai entrando, enquanto vai chamando as pessoas. E assim a gente começa, pra gente começar a nossa live. Vou compartilhar aqui 1 minutinho. A Josi já está, a Dilson já está. Vamos compartilhar a live aí. Um minutinho só para entrar o pessoal. Não, tá nos dois. A Josi já entrou no outro também ali. Pronto. Tá nos dois. A Josi perguntou se estava só no... Só compartilhar aqui com o pessoal. Chamando o pessoal aí. Vai dando um oi aí, quem vai entrando vai dando um oi. Eu? Não, não tô não. Descansei durante o dia. Vamos compartilhando aí mais um pouquinho. Compartilhar em um grupo. Compartilhar. Ó, o Léo, tudo bem, Léo? Eu? Outro. Legal. Isso aí, dá comida pro bebê e vamos conversar a respeito da palavra de Deus. É isso aí. Agora, enquanto eu não tô ainda quando eu não comecei a falar da palavra de Deus, ainda eu consigo ler o que as pessoas estão escrevendo. Depois eu não leio mais. Vamos lá. Vamos compartilhando, vamos chamando o pessoal para participar junto com a gente aí. É isso aí, vamos participar. Mais 1 minutinho, nós já vamos entrar. Já é 8h05 já. Eu já vou começar já. Vamos lá então. Para a gente lembrar, nós estamos estudando o versículo 7:1 de Mateus, né? Nós já faz 2 anos que nós estamos estudando o Sermão do Monte e nós chegamos no capítulo 7, e aí estamos no versículo 1 hoje, que diz para nós assim, ó: não julgue os outros para que vocês não sejam julgados por Deus. E é isso que nós estamos estudando. Vamos fazer uma oração? Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração à Tua presença, te agradecendo, Senhor, pelas maravilhas que Tu tem feito em nossa vida. Faz de nós verdadeiros adoradores, que nós possamos cada vez mais buscar os Teus caminhos, as Tuas veredas e fazer a Tua vontade. Não permita, Senhor, que nós sejamos arrogantes ao ponto de achar que nós somos melhor que alguém, mas que nós possamos andar todos os dias nos Teus caminhos. Obrigado por tudo, obrigado pela palavra que Tu deu. Em nome de Jesus, amém. Nós conversamos a semana passada a respeito disso, e nós batemos mais um papo a respeito do poder de Deus, do tamanho de Deus, né? Que Deus vê todas as coisas. Então, por isso que aí nós conversamos um pouco a respeito disso. E nós começamos a entrar na parte do que é o não julgueis. Para vocês terem noção, nós começamos a semana passada sobre o que é
O que significa primeiro o que significa não julgar? Quando ele diz não julgueis, ele está falando para nós, não é que nós não devemos fazer qualquer tipo de juízo, não, ao contrário disso. Ele quer dizer que não é isso que Cristo está falando, né? Aí nós usamos o exemplo do versículo 6, que nós lemos o 1, né? O versículo 1 diz não julgueis para não ser julgado, mas aí no versículo 6 ele já diz não dê aos cachorros o que é sagrado, e que eles virarão contra você e os atacarão, e não jogue pérolas aos porcos que eles pisarão. Como é que nós vamos não julgar alguém, não julgar qualquer situação, se nós temos que saber quem são os cães, que nós temos que saber quem são os porcos? Ou seja, nós temos que fazer juízo, porque se nós não fizer juízo, nós não vamos reconhecer quem é certo e quem está certo e quem está errado. Então nós necessitamos de fazer juízo na realidade. E o outro versículo que nós pegamos é o versículo 15 e o 16 do mesmo capítulo 7, que diz para nós assim, ó: cuidado com os falsos profetas, eles chegarão disfarçados de ovelhas, mas por dentro serão como os lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas, nem os pés de ortigas dão figos. Então assim, nós temos que nos acautelar dos falsos profetas. E como é que nós vamos nos acautelar dos falsos profetas se nós não pudermos julgar? Então, quando Cristo está falando a respeito de não julgar, ele não está falando ao qual que nós não devemos julgar qualquer tipo de situação. Não. O que ele está dizendo é que nós não devemos fazer tipos de juízos críticos. Ou seja, nós não podemos avaliar as pessoas pelo nosso próprio conhecimento, que a maioria das pessoas fazem isso. Ou seja, eu conheço de tal forma, e por eu conhecer de tal forma eu vou julgar de tal forma. Hoje ainda nós estávamos conversando aqui em casa a respeito de escatologia, e a escatologia ela é muito abrangente. Nós vamos para tudo que é lado e todo que é tipo de pensamento. Então nós não temos, infelizmente, como achar que nós estamos corretos. Existem várias vertentes e cada uma pessoa conhece da sua forma. Então eu não posso jamais julgar alguém por ela entender diferente do que eu entendo. Então essa é uma das formas a qual a gente não deve julgar. Se eu tenho a compreensão de uma forma e outra pessoa tem compreensão de uma outra forma, que não julgue. Isso nós vemos Paulo falando para os judeus, que os judeus lá guardavam o sábado. Tinha uns judeus que guardavam o sábado, mas as pessoas que conheceram a Cristo, que se entregaram a Cristo, pararam de guardar o sábado. Os judeus não comiam carne de porco, ou carne, né? Muitos judeus não comem carne, e outros judeus comem, os que são cristãos. Então Paulo diz para eles assim: não façam acepção de dias, né? De dias e dias, do que comer ou não comer. O interessante é que quem coma não julga quem come, e quem não come não julga quem não come. Cada um viva de acordo com a sua crença, cada um viva de acordo com o seu pensamento. Isso não dá abertura para que nós saiamos pecando, nós vivermos da forma qual nós achamos. Não, de forma alguma. Nós não temos que viver da forma qual nós achamos, mas nós temos que tomar conta da Bíblia, nós temos que ler a Bíblia e colocar ela em prática no nosso viver de acordo com o que ela está dizendo para nós. Agora, existem formas de pensar diferente. Vamos lá, tem a irmã que acha que tem que deixar o cabelo comprido. Deixe o cabelo comprido para a honra e para a glória de Deus. A irmã que acha que não tem problema cortar o cabelo, corte o cabelo para a honra e para a glória de Deus. A irmã que corta o cabelo, não julgue a irmã que não corte o cabelo. E a irmã que não corta o cabelo, não julgue a irmã que não corte o cabelo. Então, que corte o cabelo, desculpa. Então, esse é um dos tipos de pensamento que Deus fala para que nós não julguemos. Nós temos que fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus.
A Josi falou alguma coisa ali, tu consegue ler para mim, Léo? Então, assim, que eu não quero, uma que está longe, né, e outra que eu não quero me perder no assunto aqui. Infelizmente, se julgarmos por nós mesmos, os pesos e as medidas serão diferentes de acordo com as pessoas ou situações. Isso, exatamente. Nós vamos chegar um pouquinho mais adiante nesse estudo ainda, nós vamos chegar a respeito disso. O problema é que quando nós começamos a julgar de acordo com o nosso pensamento, no momento que nós começamos a julgar de acordo com o nosso conhecimento, ou seja, nós nos tornamos... Hoje eu estava falando, veio um casal aqui em casa e nós estávamos conversando a respeito disso. E o problema é que quando nós nos tornamos, achamos que nós somos tão conhecedores da palavra de Deus que nós começamos a julgar as pessoas de forma errônea. Nós começamos a julgar as pessoas de acordo com o que nós achamos que é o correto, e não é isso que é para fazer. Para nós julgar, se nós olharmos lá em João 7,24, nós devemos julgar de acordo com a santa justiça de Deus. Ou seja, nós temos que ter o conhecimento da palavra de Deus para nós julgar de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com não de acordo com o nosso achismo. Mas aqui a palavra está dizendo para nós, ali no versículo 15 e 16, que nós temos que olhar para o fruto. Vamos dizer, tu chega para a árvore, tu vai olhar para a árvore, tu vai olhar o fruto que a árvore tem. Se a árvore tem maçã, ela é uma macieira. Se a árvore tem laranja, ela é uma laranjeira. Nós não devemos julgar as pessoas pelo que nós achamos o que é, mas nós chegarmos lá e ver, é laranja, então nós vamos julgar, é uma laranjeira. E não devemos julgar ninguém pelas práticas das pessoas, mas nós devemos julgar as pessoas pela reta justiça de Deus. Se as práticas dela estão diferentes do conhecimento de Deus, se as práticas delas estão indo de contra o ensinamento de Deus, sim, nós devemos chamar a atenção da pessoa. Mas isso, como eu falei na semana passada, tem que ser muito orado, muito conversado com Deus, porque às vezes, ao invés da gente ajudar as pessoas, nós vamos chamar a atenção de uma pessoa e vamos acabar com a vida da pessoa por chamar a atenção de forma errada. Não, nós não podemos chamar a atenção dessa forma, ou seja, nós devemos orar a Deus e pedir, Senhor, me mostra a forma que tu queres que eu haja, me mostra como é que eu tenho que chamar a atenção dessa pessoa. Nós devemos procurar entender melhor a situação da pessoa, entender o porquê que está acontecendo aquilo, porquê que ela está fazendo aquilo, e também o conhecimento da palavra de Deus. Então eu vou ver o que a pessoa está fazendo, vou ver o que está escrito na palavra de Deus, e por intermédio dessas duas coisas eu vou ver a situação que a pessoa está passando para ela estar fazendo aquele tipo de coisa, e assim eu vou conseguir julgar de forma correta ao qual deve ser feita. E quando eu precisar chamar a atenção da pessoa, eu vou chamar a atenção dessa pessoa com o maior amor possível, com a maior misericórdia possível. É isso que a palavra de Deus manda que nós façamos. Então, o que nós temos que entender é que nós, como cristãos, quando a palavra diz não julgueis, ela não está dizendo para que nós hajamos de uma forma frouxa. Ela não está dizendo para que nós hajamos de uma forma condescendente com as pessoas que estão vivendo em erro. Não, de forma alguma. Até o contrário, nós temos que ser zelosos das coisas que estão acontecendo. Infelizmente, hoje nós estamos vendo isso no meio cristão, um julgar frouxo. As pessoas estão afrouxando, ao contrário, totalmente ao contrário do que a Bíblia diz. Eu vi esses dias uma menina cantora, e ela cantou dizendo que nós não somos pecadores, nós somos filhos de Deus. Não, nós não somos filhos. A princípio, como eu falei a semana passada, nós não somos filhos de Deus, nós somos criaturas de Deus. Mas quando Cristo morreu na cruz do Calvário e derramou o sangue dele por mim, ele me deu o poder de me transformar em filho de Deus. E quando eu sou filho de Deus, eu não erro mais. Eu luto para não errar mais. Eu luto com todas as minhas forças para andar de acordo com a vontade de Deus. É o que diz para nós em Coríntios 11. Eu julgue-se o homem a si mesmo para que não caia. Porque se ele se julgar a si próprio, ele não será condenado com o mundo. Ou seja, o primeiro julgamento que eu tenho que fazer é sobre a minha vida. Eu tenho que olhar para mim e ver o que eu estou fazendo. Eu tenho que ver aonde eu estou errando e chamar a atenção de mim mesmo. Se vocês olharem
o culto de domingo, nós falamos a respeito de bendiz a minha alma ao Senhor, e isso nós temos que fazer. A nossa vida tem que bendizer a Deus sucessivamente todos os dias, ou seja, andar de acordo com a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus com todas as nossas forças, para que assim nós possamos andar de acordo com o que Ele quer que Ele faça na nossa vida. É maravilhoso quando nós começamos a aprender a palavra de Deus e fazer o que Deus quer na vida da gente, e não julgar as pessoas. Em primeiro lugar, o que nós devemos julgar, como fala, que eu falei em Coríntios, é julgar a nossa vida. Nós temos que olhar para dentro de nós e ver o que nós estamos fazendo, e retirar todas as coisas erradas que tem no nosso viver, e ir mudando devagarzinho. Para vocês terem noção como é que nós temos que ser com nós e com o servo de Deus, eu quero ler para vocês em 1 Coríntios, no capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, o versículo 12 e 13, que diz para nós assim, ó. Depois nós vamos colocar embaixo aí, não sei se tu consegue colocar para mim, Léo? 1 Coríntios, bota no Facebook só mesmo. 1 Coríntios 5, pode ser no Instagram. Aí a Dilce, se conseguir botar para mim no Facebook, 1 Coríntios 5, versículo 12 e 13. 1 Coríntios 5, versículo 12 e 13, que diz para nós assim, ó. Afinal de contas, não tenho o direito de julgar os que não são cristãos. Olha só, olha a loucura que Paulo está dizendo para nós. Não tenho o direito de julgar os que não são cristãos. As pessoas que não são cristãs, nós não temos que julgar. E o que nós vemos hoje, a igreja, é condenando as pessoas que estão fora do mundo, estão fora da igreja, as pessoas que estão no mundo. Eles condenam elas são isso, elas são aquilo. Não, não é de forma alguma. O cristão, a Bíblia diz para nós que nós não devemos julgar as pessoas que não estão na igreja. Ao contrário, essas pessoas serão julgadas por Deus. Então nós não temos que julgar as pessoas que estão no mundo. Aquele negócio, quando eu vejo as pessoas, crentes chamando a atenção de pessoas mundanas, pastores chamando a atenção de pessoas mundanas, isso é completamente contra a palavra de Deus. A palavra de Deus diz para nós que nós não devemos julgar as pessoas do mundo, ao contrário, nós temos que falar do amor de Deus para essas pessoas, para que elas venham e se convertam. E aí nós vemos que os cristãos estão chamando a atenção das pessoas do mundo e estão passando pano para as coisas que estão acontecendo dentro da igreja. E agora diz assim, continuando, né? 1 Coríntios 5, 12 e 13, que diz para nós assim: mas será que não deve julgar os irmãos na fé? Quer dizer, não devo julgar as pessoas que estão fora da igreja. E agora os irmãos da fé, será que eu tenho que julgar? Aí ele diz para nós assim, como dizem as escrituras sagradas: expulse do meio de vocês o imoral. As pessoas que estão dentro da igreja, estão fazendo coisas erradas, essas têm que ser julgadas, essas têm que ser chamadas a atenção. Essa, como diz a palavra de Deus, deve ser expulsa do meio cristão. As pessoas que estão vivendo em erro têm que ser completamente, têm que ser julgadas e têm que ser expulsas da igreja. É isso que a palavra de Deus diz para nós. É bem ao contrário do que a igreja está fazendo hoje. A igreja está julgando o mundo e passando o pano para os cristãos. E não é isso que a palavra de Deus diz para nós aqui, ó. Ela diz para nós que nós devemos não julgar o mundo, que deixe que Deus o julgue, e nós julgar as pessoas que estão dentro da igreja, as pessoas que são irmãos na fé. Essas pessoas têm que ser julgadas. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Nós temos que julgar as pessoas que estão junto de nós. Amém? A Josi mandou alguma coisa aí mesmo. A Josi botou ali o Mateus 5, ela diz que os cristãos tinham que conhecer esse versículo, mas não deve ter lido na Bíblia deles. Exatamente, ele deve ter sido retirado da Bíblia deles, isso que diz assim para nós. Vamos ler mais uma vez esse versículo, tá? Afinal de contas, eu não tenho o direito de julgar as pessoas que não são cristãs. Eu não tenho o direito de julgar as pessoas que não são cristãs. Deus os julgará. Mas será que eu não devo julgar os irmãos na fé? Como diz as escrituras sagradas: expulse do meio de vocês o homem imoral. Nós temos que julgar as pessoas que estão no nosso meio. Nós temos que fazer a vontade de Deus com todas as nossas forças. Amém? Segundo versículo que eu quero ler com vocês a respeito disso. Gabriel fez um comentário. Diz aí. Gabriel
falou assim, exato, isso é muito visto e não é de hoje. A igreja, ao invés de acolher e chamar para perto, fazem ao contrário. Exatamente. A igreja está mais preocupada em julgar as pessoas no mundo do que julgar as pessoas de dentro. Ela está mais preocupada em condenar as pessoas do que salvar as pessoas. Nós temos que mudar o pensamento. Bota mais um para mim, Edilson, mais um versículo aí tu coloca para mim no Facebook, o Leonel coloca, o Ajose coloca no Instagram para mim. 1 João, capítulo 4, versículo 1. 1 João 4:1 diz para nós assim, ó. 1 João 4:1. Não creais em todo o espírito, mas provai os espíritos que são de Deus, porque já há muitos falsos profetas que têm levantado. Desculpa, tá me dando vontade de espirrar. Não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. Então nós temos que julgar os falsos profetas. As pessoas que estão pregando errado, as pessoas que estão pregando contra a palavra de Deus, elas têm que ser julgadas. E aquele negócio que eu falei a semana passada, que tem pastores que se levantam e dizem assim, não levante contra o ungido do Senhor, isso é mentira, tá? Nós temos que levantar, a palavra de Deus está dizendo para nós, julgue esses falsos profetas. Existem muitos falsos profetas e nós temos que julgar quem tem o espírito que não é de Deus, que tem o espírito do mundo. Essas pessoas têm que ser julgadas. 1 Coríntios 14:29 diz, nós vemos isso assim, ó. Isso é muito interessante. 1 Coríntios 14:29, se quiserem botar aí para nós. Falem dois ou três. A palavra de Deus diz para nós, quando vocês se reunirem, falem 2 ou 3 e os outros julguem. Então, quando tiver um pastor pregando lá na frente, quando eu estiver aqui falando para vocês, vocês não têm que estar ouvindo e concordando com o que eu estou falando, não. Vocês têm que estar julgando de acordo com a palavra de Deus. Vocês olhar para a palavra de Deus e ver se o que eu estou falando é correto. Isso que nós temos que fazer. Nós temos que julgar o homem que se diz de Deus. Esses têm que ser julgados. Nós temos que lutar contra os falsos profetas, esses que têm se levantado e entrado nas casas que nós falamos a semana passada e tirando mulher tola de dentro da casa. Nós temos que julgar essas pessoas e, como disse a palavra que falou para nós em 1 Coríntios 5, 12 e 13, esses expulsa da igreja. Nós temos que expulsar esses falsos profetas. Nós temos que tirar ele da igreja. Mas eu nunca vi igreja que faça isso. Sério, sinceramente, é a igreja que faça isso aqui de um falando, 2 ou 3 julgando. Teve uns 6 ou 7 anos atrás, eu tive numa igreja onde o pastor pregou lá na frente que o dom de línguas tinha cessado. Não existe mais dom de língua, não existe mais os dons do Espírito Santo pararam. Ele é cessacionista, né? Que cessaram os dons quando Cristo morreu. Quando o último foi João, né? A palavra de Deus para nós que o último profeta foi João, e isso nós cremos. Mas aí ele disse que cessou. Eu digo assim, bem, aí eu levantei a mão e perguntei, então se não existe mais esses dons, eu posso pegar o livro de Joel e rasgar, porque não existe mais. Não existe isso, entende? Nós não podemos ouvir coisa que as pessoas falem e concordar se as pessoas estão falando mentira. Nós temos que nos levantar e combater os falsos profetas. Quando alguém falar alguma coisa errada, te levanta e fala. Se um pastor estiver falando, levanta-se, pastor, dá licença, eu acho que o senhor está equivocado. Não é dessa forma que está escrito na Bíblia. Mas lógico, conheça a palavra de Deus. Não vai fazer isso e ainda tu passar vergonha. Mas se tu conhecer a palavra de Deus, chama a atenção. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Nós temos que chamar a atenção dos homens que se dizem de Deus. Nós não temos que julgar as pessoas que estão no mundo. Nós temos que julgar as pessoas que se dizem cristãs, pessoas que se fazem cristãos, que se lobos vestidos de ovelhas. Essas pessoas têm que ser julgadas. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Tu queria falar alguma coisa disso? Tu veio para cá?
Então, nós estamos vendo que nós estamos completamente equivocados, nós estamos completamente errados da forma a qual nós estamos agindo. Nós temos que agir conforme a Bíblia ensina, nós temos que julgar conforme a Bíblia ensina, nós temos que fazer a vontade de Deus conforme a Bíblia ensina. E para eu falar um pouco mais a respeito disso, eu quero abrir mais, que aqui, por enquanto eu só li o Mateus 7, né? O Mateus 7 ali que eu me baseei em algumas coisas, mas eu quero ir para outras partes da Bíblia, para a gente entender que a semana passada eu falei que a Bíblia me dá respaldo para julgar as pessoas. O único versículo que diz para mim que eu não devo julgar é Mateus 7,1. E são nesse versículo que as pessoas se apoiam. E não é isso. Não é isso a palavra de Deus. Eu li ali no 6, ele já fala que nós temos que julgar os cães, que nós temos que julgar os porcos. No 15 já fala que nós temos que julgar os falsos mestres. Nós vimos aqui no capítulo 12, no versículo 12 e 13 de Coríntios 5, que nós devemos julgar os crentes. Nós temos que julgar os falsos profetas em João. Nós vemos que quando um fala, os outros têm que julgar. Nós vemos isso em Coríntios. Mas eu quero continuar falando mais. Eu quero trazer luz para as Escrituras Sagradas, para mostrar para vocês que a Bíblia se completa com a Bíblia. Não adianta eu pegar um versículo isolado da Bíblia e dizer: tu não pode julgar porque a Bíblia está dizendo que não pode julgar. Cara, um versículo diz para a gente não julgar, e eles usam e eles deturpam ainda, porque eles estão dizendo para a gente não julgar de uma forma errada, porque não pode a gente julgar alguém e estar caindo no mesmo erro. É isso que ele está falando. Ele está falando daqueles que estão julgando, que estão cheios de pecado e julgando as outras pessoas. É isso que ele está falando, que é para a gente não julgar, para nós não ser fariseus, para nós não ser hipócritas, para nós não ser mentirosos de estar julgando uma pessoa e andando de acordo com outra vontade. É isso que é a palavra de Deus. Então, para a gente usar a Bíblia, nós temos que usar a luz da Bíblia para iluminar. Nós temos que usar a própria Bíblia para jogar luz na Bíblia. E é isso que eu quero fazer um pouquinho com vocês. Aí a Bíblia diz para nós que cabe a nós exercer disciplina sobre aqueles que dela fazem parte. Nós temos que fazer disciplina sobre as pessoas que fazem parte do meio cristão. Nós temos que disciplinar a pessoa. Aí você vai perguntar para isso, mas tem isso na Bíblia? É lógico que tem. A Bíblia está cheia disso. A Bíblia está repleta de que nós devemos fazer juízo sobre as pessoas. Nós não devemos condenar as pessoas. Vamos indo que o negócio vai desenrolando para a gente conseguir entender de uma forma correta. O que ela está dizendo para nós, e nós temos que colocar em prática, que não é permitido para nós, é que nós façamos qualquer tipo de juízo. Isso nós não podemos fazer. Nós não podemos fazer qualquer tipo de juízo. Nós temos que julgar de uma forma correta. Nós temos que colocar em prática, nós temos que colocar em prática que não é permitido para nós fazer qualquer tipo de juízo, mas nós temos que julgar conforme deve ser disciplinado. Aí eu quero falar um pouquinho com vocês, quando nós vemos que Paulo ele exerce ou instrui bastante a respeito de julgamento. Aí eu quero ler com vocês, anotem para mim aí, por favor, 2 Timóteo 2, versículo 16 a 18. 2 Timóteo 2, do versículo 16 ao 18. Eu quero passar alguns versículos do que Paulo está falando a respeito de que nós devemos julgar, tá? Então, 2 Timóteo 2, 16 a 18. Diz assim, a palavra de Deus para nós: evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois ele faz com que as pessoas se afastem de Deus. E as coisas que os falsos mestres ensinam se espalham como gangrena. 2 desses mestres são Irineu e Fileto, os quais abandonaram o caminho da verdade. Eles afirmaram que a nossa ressurreição já aconteceu, e assim estão atrapalhando a fé de alguns. Então, assim, nós temos que olhar o que as pessoas estão falando, porque muitas vezes tem cristão que estão indo contra o que a palavra de Deus está falando. E ele usa esses dois aqui, Irineu e Fileto, porque eles estavam falando a respeito de coisas erradas. Ele estava falando a respeito que a ressurreição já tinha acontecido, e na realidade não tinha acontecido. E ele diz que esses falsos profetas, esses falsos ensinamentos,
eles se espalham de uma forma tão grande. Nós levamos 10, 20 anos para ensinar alguém o que é correto. Agora, quando entra um falso ensinamento dentro da igreja, o troço vai de uma forma tão rápida e tão grande que acaba com a igreja, acaba com muitas igrejas. Isso está acontecendo. Então, o que eu quero que vocês entendam, que nós devemos julgar de acordo com o que é correto, de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Tito, capítulo 3, versículo 10 e 11. Tito 3, versículo 10 e 11. Tito 3, 10 e 11 diz para nós assim: ó, se uma pessoa causar divisão entre os irmãos na fé, aconselhe essa pessoa uma ou duas vezes, mas depois disso não tenha mais nada a ver com ela, pois sabe que é uma pessoa que abandonou completamente o evangelho e os seus pecados provam que ela está errada. Quando nós vemos que tem uma pessoa errada, lá no início eu falei já, né, no Coríntios 5, 12 e 13, que as pessoas que vivem em erro, em imoralidade sexual, devem ser expulsas da igreja. Aqui ele está dizendo de novo, as pessoas que causam divisão, nós falamos a respeito de imoralidade sexual, agora nós estamos falando pessoas que causam divisões dentro da igreja. Essas pessoas tu tem que aconselhar ela uma ou duas vezes. Depois disso, não tenha mais nada com ela. Manda embora. Nós temos que julgar a pessoa. Se a pessoa ela é contenciosa, ela não pode estar no meio de nós. Em Provérbios diz para nós, se eu não me engano é 6,19, diz para nós: 6 coisas Deus odeia e a 7ª ele abomina. A 7ª é aquele que cria contenda entre irmãos. Então a pessoa que está criando contenda entre irmãos, a pessoa separatista dentro da igreja, aquela pessoa que começa a falar mal do fulano, começa a falar mal do ciclano, essa pessoa tem que ser extirpada, essa pessoa tem que ser tirada de dentro da igreja. Ah, mas cadê o amor? O amor está pelas pessoas que andam de acordo com a vontade de Deus. Essas pessoas que funcionam como gangrena, o que diz a palavra de Deus, ela tem que ser extirpada, porque quando uma parte do corpo nosso pega gangrena, vocês devem conhecer, tu tem o teu pé e o teu pé pega gangrena. Gangrena é quando o osso apodrece, não tem mais o que fazer, tu tem que cortar e jogar fora, porque se tu não cortar e jogar fora, aquilo vai crescendo, vai subindo, vai tomar conta da perna, vai tomar conta e vai subindo até matar a pessoa. E mesma coisa acontece na obra de Deus. Se tu tiver uma pessoa dentro da obra de Deus que seja contenciosa, a igreja vai por água abaixo. Nós temos que julgar. A palavra de Deus diz para nós que nós devemos julgar, sim. 1 Coríntios 5, de 1 a 5, fala a respeito em combate à imoralidade sexual. Se você quiser ler em casa, depois você lê, senão nós não vamos terminar. Nós vamos passar o resto do dia aqui só lendo o versículo. Então 1 Coríntios 5, de 1 a 5, diz para nós, que fala para nós a respeito da imoralidade sexual. Exatamente, é a maçã podre. O Léo está falando a respeito da maçã podre aqui. É uma maçã podre no meio de maçãs boas, essa maçã vai apodrecer as outras. As maçãs boas não vão curar a maçã que está estragada, ao contrário, a maçã estragada vai estragar todas as outras. 1 Coríntios 6, do versículo 1 ao versículo 5, fala a respeito contra o processo dos irmãos da fé. Ele diz para nós assim: por acaso vocês não vão julgar a anjos? E vocês indo julgar a anjos, vocês não conseguem julgar a causa de vocês? Como é que pode 2 irmãos ter contenda um com o outro? Não é para vocês 2 se conversar e se acertarem? É isso que é para nós fazer. Se vocês vão julgar os anjos, como é que vocês não conseguem julgar a causa de vocês? Se vocês vão julgar os anjos, como é que vocês não podem ver o erro que vocês têm? Como é que vocês não conseguem enxergar os erros que vocês têm e julgar ele justamente? Se a palavra de Deus diz para nós que o crente vai julgar os anjos, cara, e nós não conseguimos julgar nem os nossos próprios erros. Olha a situação que nós estamos. Será que nós estamos sendo crentes de verdade? Será que nós estamos fazendo o que Deus quer para a vida da gente? Nós temos que mudar, nós temos que transformar a nossa vida. Nós temos que fazer agir de forma diferente. 1 Timóteo, agora eu quero chegar na parte dos pastores. Deixa eu pegar um pouquinho d'água ali, só um minutinho, tá?
Essa é boa, deixa a live vazia. Mas já tô voltando já, gente. Já tô voltando, já cheguei de volta aqui, ó. Eu quero 1 Timóteo, eu quero isso aí, bota pra mim ali. 1 Timóteo 5, o versículo 19. Aí hoje eu quero falar a respeito do ungido do Senhor, né? Que tem pastores aí que dizem assim, ó, tu não pode levantar a mão contra o ungido do Senhor. Tu não pode falar mal do pastor porque o pastor é ungido. Tu não pode isso, tu não pode aquilo, tu não pode aquele outro. Oi? 5,19. 1 Timóteo 5,19. 1 Timóteo 5,19 diz para nós assim, ó, não aceite nenhuma acusação contra qualquer presbítero, a não ser que ela seja feita com 2 testemunhas, pelo menos. Então nós não devemos aceitar acusações feitas a presbíteros sem ter 2 testemunhas. Nós temos que ter prova. Nós temos, quando tu vai acusar um presbítero de erro, tu tem que ter provas. Presbítero, o que é presbítero? Presbítero é aquele que preside uma igreja. Pastores, presbíteros ou qualquer outro cargo dentro da igreja, tá? Não, aqui ele foi mais profundo, porque ele está dizendo, o presbítero é aquela pessoa, se nós olharmos lá, quando ele fala Timóteo, ele diz assim, Timóteo, presbítero, são pessoas que cuidam da igreja, ou seja, a pessoa responsável pela igreja, ela é a presbítero da igreja. Ou seja, o pastor da igreja, né? Então nós não podemos julgar ele se nós não tivermos prova. Nós não podemos falar mal do pastor se nós não tivermos prova, se não tivermos testemunho. Ele mostra para nós que nós podemos, nós temos que denunciar, nós temos que julgar a pessoa se a pessoa está correta. Ela está mostrando que, inclusive, o presbítero, que é um ungido, ao qual eles dizem, um ungido do Senhor, ela pode ser denunciada e ela pode ser julgada assim. Não de qualquer maneira, isso que a palavra está dizendo. Mas isso eu quero dizer para vocês, eu não estou falando só de presbítero, não. Qualquer pessoa não pode ser julgada de qualquer maneira. Nós temos que ter a compreensão do erro da pessoa, nós temos que saber que isso é real e ter condição de provar que isso é real. Nós temos que, a palavra de Deus diz para nós, se alguém errar, vá e chama a atenção dessa pessoa. Se ela persistir no erro, chama a atenção de novo. Se ela continuar no erro, chama a testemunha e chama a atenção dela de novo. Mais 2 vezes. Depois disso, leva para que a igreja saiba e a igreja expulse ela. Se ela não aceitar, ela tem que ser retirada, ela tem que ser extirpada. Tu vai dizer para mim assim, nossa, mas isso não é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é que as pessoas que vivem em pecado não são cristãs e não podem estar no meio do povo cristão. Pessoas que pecam, todos nós somos pecadores. Não estou defendendo e dizendo que nós não somos pecadores. O que eu estou dizendo é que nós não podemos viver no pecado. Nós não podemos viver diretamente no pecado. É isso que a palavra está dizendo para nós. Então eu quero falar para vocês a respeito dessa palavra, do presbítero, no caso, né? Que nós vemos hoje vários pastores batendo isso, né? Não te levante contra o ungido do Senhor, não fale com o pastor mesmo que ele esteja no erro, dá o teu dízimo na igreja lá, não importa o que o pastor está fazendo com o dinheiro, tu tem que cumprir a tua parte e dar o teu dízimo. Não, tu não tem que dar o teu dízimo para esse safado, não, de forma alguma. Na primeira semana do mês, eu quero que vocês prestem atenção, na primeira domingo do mês, nós estamos em junho, né? Nós estamos em maio, né? O primeiro domingo do mês de junho, eu vou fazer a pregação a respeito do dízimo. Eu vou falar para vocês a respeito do dízimo, tá? Para a gente ter reconhecer o que é dízimo. Porque os pastores cobram o dízimo de ti. Os pastores dizem que tu tem que dar o dízimo, porque tu tem que isso, tem aquilo, tem aquele outro. Aí no primeiro domingo do mês, eu vou falar a respeito do dízimo. Ou melhor, o que é o dízimo, tá?
E aí eles vão em tom ameaçador para ti, dizendo assim: ah, tu tem que dar o dízimo, não importa o que está sendo feito, tu tem que fazer a tua parte e deixa que Deus vai acertar com ele. Não, não tem que fazer não. Se a pessoa está fazendo errado, ela tem que ser julgada, é o que a palavra de Deus diz para nós. Ela tem que ser julgada, ela tem que ser levada a julgamento e ela tem que ser extirpada da igreja, ela tem que ser retirada da igreja. Eu estou falando isso de diácono, eu estou falando isso de bispo, eu estou falando isso de pastor, eu estou falando isso de presbítero, eu estou falando isso de membro, eu estou falando isso de qualquer um. A única pessoa que a palavra diz para nós que nós não devemos julgar, que eu li lá no início, quem é? São os que não são cristãos. Os que não são cristãos, esse não deve ser julgado por nós, esse tem que ser julgado por Deus. Agora, quem é cristão tem que ser julgado por nós, principalmente esses que têm cargos dentro da igreja. Esses têm que ser julgados por nós, é o que a palavra manda. Nós temos que fazer isso. E que eu estava falando a respeito, que eu vou falar a respeito de domingo, no primeiro domingo lá, primeiro domingo eu vou fazer a pregação a respeito de dízimo. Dízimo não existe, tá? Dízimo não existe, dízimo é para judeu. O judeu é que tem que dar dízimo. Agora as pessoas vão à loucura aí, né? Todo mundo assim. Ó, agora se os pastores veem o que eu estou pregando aqui, eu vou ser perseguido, vou continuar sendo perseguido. Porque eu já estou sendo perseguido já por causa do que eu estou falando a verdade. Eu estou falando o que está escrito na palavra de Deus. Dízimo não existe, tá? Dízimo é para judeu. Judeu é que tem que dar dízimo. Nós não temos que dar dízimo, nós somos libertos por Cristo. A palavra de Deus fala para nós em contribuição, que nós temos que contribuir com amor no coração, nós temos que contribuir com gratidão a Deus, nós temos que mostrar a gratidão a Deus. E isso eu vou falar no primeiro domingo. No primeiro domingo eu vou falar a respeito disso. Só que assim, nós sempre estávamos dentro de igrejas a qual eles não fala isso, não fala isso, não fala isso. Cara, hoje eu não tô preso a igreja nenhuma, eu posso falar o que está escrito na palavra de Deus, mas eu sempre que eu tinha uma oportunidade, eu sempre falei, e as pessoas diziam para mim: não fala isso, tu não pode falar que o dízimo não é para nós. O dízimo não é para nós. Nós, gentios, não temos dízimo. O dízimo era para sustentar os levitas. O dízimo era para sustentar o templo. Não existe mais o templo. Não existe mais levitas. Quando tem alguém falando para ti lá, diz assim: ah, porque os levitas... Não existe levita. Os levitas são os da tribo de Levi. Se existe algum levita, me diz quem é levita aqui no Brasil. Não existe. Não sei se tem, mas eu acho que não tem. Tem sim. Filho de Levi? Não, aqui no Brasil tem. Da onde que eles saíram? Entende o que eu quero dizer para vocês? Cara, as pessoas estão vivendo o judaísmo e nós não somos judeus, nós somos gentios. Nós somos gentios, nós temos que viver conforme os gentios vivem. Paulo diz assim: vocês começaram tão bem na graça e voltaram para a lei. Nós não temos que viver na lei, nós não temos mais que dar dízimo, nós não temos mais que guardar sábado, não, mudou completamente. Nós vivemos uma outra época, nós vivemos na época da graça, nós somos agraciados por Deus, Deus nos deu gratuitamente a salvação. E por intermédio dessa salvação gratuita, nós somos gratos. E sim, nós ajudamos, nós contribuímos para a obra de Deus. Todo mês a gente dá, como fala lá em Coríntios 9, cada um dê de acordo com o que diz o seu coração, com alegria, para que a obra de Deus cresça. Isso é maravilhoso. Isso, entende o que é? Nós temos que dar um valor lá todo mês, lá sei eu quanto, não sei qual é que é a porcentagem a qual tu quer dar, mas Deus vai te tocar no teu coração e tu vai dar de livre e espontânea vontade aquilo que tu vê que a obra vale, porque nós queremos, por amor à obra, por amor à salvação de pessoas, porque a gente dá uma contribuição para que a obra cresça, para que mais pessoas sejam alcançadas. É isso que fala. Mas hoje nós não estamos falando a respeito do dízimo. O dízimo vai ser no primeiro domingo do mês. Nos acompanhem para vocês verem o que é dízimo. Eu vou falar exatamente o que é dízimo para vocês e como é que nós gentios temos que agir. Primeiro domingo do mês passado eu falei a respeito do que era a Páscoa, e agora eu vou ensinar para vocês, ensinei o que é a Páscoa, ensinei o que é a ceia, agora eu vou ensinar para vocês o que é dízimo. Isso eu quero mostrar para vocês também. É que tu vai mostrar o que está na palavra, né? E não o que eles dizem lá no púlpito. Não, aquele negócio de que o cara diz para ti assim, ó: ah, se tu não der o dízimo vai vir o devorador e vai comer. Filho, devorador é um gafanhoto. Então vai entrar um gafanhoto dentro da tua carteira e vai comer o teu dinheiro.
Olha, gente, pelo amor de Deus, entende? São pessoas, cara, não tem conhecimento bíblico para usar isso. Uma pessoa ser ambiciosa, né? Não tem, entende o que eu quero dizer para vocês? Nós temos que falar a verdade diz para nós que nós somos livres para dar, se quiser. Mais bem-aventurado, isso fala para nós em Atos 20:35. Muito mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele que recebe. Quando tu começa a dar, tu vai ver que Deus vai te abençoar. Mas vamos lá, não é dízimo hoje que nós estamos falando. Dízimo é só domingo, do primeiro domingo do mês. Eu estou fazendo, como é que é? Cenas do próximo capítulo, para vocês assistirem no primeiro domingo do mês. Dando um gostinho. Tô dando, como é que é? Spoiler. Não, é cenas do próximo capítulo. Então, do primeiro domingo do mês, eu vou falar a respeito de Deus. Os pastores vão derrubar a live. A Josi botou ali. Não duvido, cara. Se eles tivessem poder de derrubar, eles derrubavam. Cara, eu tô nem aí, entende? Eu já falei no domingo, eu tô sendo perseguido. Tô nem aí, entende? Eu tô andando todos os dias 5 km e eu ando me cuidando, tá? Porque de repente aparece um carro aí, toca em cima de mim, eu não tô duvidando de nada mais. Depois que eu tô vendo o que esse meio faz, cara, é terrível. Então assim, eu tenho sido perseguido e vamos lá, graças a Deus por isso. Bem-aventurado, nós já lemos lá no versículo atrás, bem-aventurado aqueles que são perseguidos por amor ao meu nome. E graças a Deus, porque Deus está me achando, me dando o poder de ser perseguido por Ele. Isso é maravilhoso. Então, assim, nós precisamos pensar mais nisso que eu estou falando. Não a respeito do dízimo, tá? A respeito do não julgais. Nós temos que olhar de uma forma diferente. Uma forma de... esse não julgueis que Jesus está falando, ele não está proibindo a gente de fazer qualquer juízo. Não, de forma alguma. Ele está proibindo nós de fazer alguns tipos de juízo. E eu quero conversar com vocês alguns tipos de juízo também. Já é 10 para as 8 já. Então assim, 10 para as 9. Nós precisamos procurar entender dentro de um todo o que Deus quer falar. O que Deus quer falar. A menos que... Para entender isso que a palavra de Cristo quer dizer para nós. O que a palavra de Jesus quer dizer para nós. O que significa isso que Cristo está falando. Que nós devemos não julgar. Não julgue para não ser julgado. Para a gente tentar entender o raciocínio, para dar luz no que fala o Novo Testamento, abrangendo um todo para nós poder entender, a título de exemplo, para abrir a nossa mente, eu escrevi uma frase assim, ó: não julgueis significa que não julgueis significa que não devemos exercer juízo condenatório e acompanhado de atitude de desprezo pelos outros. Isso que ele quer dizer quando ele diz assim, ó, não julgueis. Ele está dizendo, não exerça um juízo condenatório, acompanhado de atitude de desprezo. É isso exatamente o que acontece. Nós vemos cristãos que conhecem a palavra de Deus, eles julgam as pessoas e condenam as pessoas e acompanha de uma atitude de desprezo completa. A Grazi botou aqui, só Deus conhece o coração, ninguém tem condição de julgar exceto o justo juiz. Grazi, desde o início nós estamos falando a respeito disso, que o julgar, nós temos que ter o julgamento condenatório, esse é só Deus que faz. Como eu falei desde o início, o julgamento para a pessoa não cristã, ela tem que ser feita por Deus, mas a pessoa que está dentro da igreja, ela tem que ser julgada por nós. Ela tem que ser avaliada por nós, se ela é boa, ou se ela é uma falsa profeta. Se ela está andando... A falsa que eu estou falando é por causa que eu estou falando da pessoa, tá? E não é que seja mulher. A pessoa é falsa profeta. Ou o homem, falso profeta. Então, nós temos que julgar se ela é boa ou se ela não é boa. A ponto que a palavra de Deus, eu li uns 4 ou 5 versículos dizendo que nós temos que julgar, e se a pessoa estiver errada, ela tem que ser extirpada da igreja, ela tem que ser retirada da igreja.
A Josi. A Josi? A Josi falou, não julguei significa que não devemos exercer juízo condenatório, acompanhado de atitude de desprezo pelos outros. Exatamente isso, essa frase que eu coloquei. Então, nós não podemos julgar, não julguei significa não exercer juízo condenatório. Eu não tenho condição de condenar ninguém. E nem a atitude de desprezo. Vamos lá, existe no meio gospel, no meio evangélico, nós julgamos um tipo de pessoa. Quando a gente fala de homossexual, eu vou ser direto aqui. Quando os crentes falam de homossexual, cara, eles condenam o homossexual. O homossexual está condenado, ele está completamente errado, ele está no inferno. Cara, eles falam tudo de mal do homossexual, mas agora o crente que está lá dentro, pastores que estão lá dentro, que tem amante, tudo bem. Isso não tem problema. O mentiroso, não, tudo bem. O ladrão, tudo bem. O falso, tudo bem. O falador, tudo bem. Cara, aí tu condena só um tipo, ou seja, é exatamente isso aqui. Nós somos acompanhados de uma atitude de desprezo porque a pessoa faz tal coisa. Isso, juízo condenatório e atitude de desprezo, isso pertence a Deus. Eu não tenho que condenar ninguém. Eu tenho que, por exemplo, se ela está errada, ela está no erro, vou usar de novo. O homossexual está no erro, tu tem que ir lá com amor e falar para ele que Deus ama ele de uma forma tamanha, de uma forma grande. Assim como tu tem que falar para o adulto, assim como tu tem que falar para o mentiroso, assim como tu tem que falar para o ladrão, assim como tu tem que falar pro mentiroso, assim como tu tem que falar pro cara que passa o golpe nas pessoas, assim como tu tem que falar para todos nós, porque nós somos pecadores, nós somos errados. Deus, isso, Grazi, Deus ama todo mundo. A palavra de Deus diz para nós em Timóteo que Deus quer que todos se salvem. Mas todos vão se salvar? Não é todos que vão se salvar. Só vão se salvar aqueles para quem Deus se revelar. Deus vai se revelar, Deus vai se mostrar para as pessoas e as pessoas vão reconhecer Cristo como o único e suficiente Salvador e vão ser transformadas. O problema é que nós julgamos as pessoas de forma condenatória. Nós julgamos muitas vezes uma pessoa que quer ser salva, que quer ouvir a palavra de Deus, em vez de nós falarmos da palavra de Deus para ele, nós jogamos a pessoa lá embaixo, porque tu é pecador, tu é isso, tu é aquilo, tu é aquele outro, e isso é completamente errado. Esse não julgueis, esse é o juízo condenatório ao qual nós não devemos fazer. Nós não podemos condenar as pessoas, nós temos que amar as pessoas e falar que Deus ama eles de tal forma que morreu na cruz do Calvário, porque ele me amou um dia e me tirou de um charco de lodo, vou agora parafrasear Paulo, de um lodaçal de pecado, ele me tirou e me transformou, e agora tu acha que eu sou mais que alguém? Não sou, eu sou igual a qualquer um. A palavra de Deus diz para nós que nós somos sacerdócios reais. Deus escolheu todos nós, não existe mais o pastor, não existe mais o apóstolo, não existe mais o fulano de tal, entende? Não existe, somos todos iguais. Paulo diz para nós que por intermédio da morte de Cristo não existe mais judeu e nem grego, não existe mais homem nem mulher, não existe mais nada, nós somos todos de Cristo e Cristo de Deus, entende o que é? Então nós não podemos mais julgar a ninguém, a não ser que a pessoa esteja em erro, julgar conforme a plena justiça de Deus que nós estamos jogando, que fala para nós, pare de julgar pelas aparências, mas julgue pela reta justiça. Está escrito em João 7,24. Então não é, a gente não pode julgar. Não, nós temos que julgar conforme a justiça de Deus, não conforme a aparência. Eu quero ler para eu terminar, que vai terminar em 1 hora. Diz aí. Falou assim, os pastores dizem que nós temos que dar o dízimo para ganhar mais. Quanto mais alto o valor do dízimo, mais nós recebemos de Deus. Infelizmente é verdade. Simeão, infelizmente, é o Simeão, né? Isso. Simeão, infelizmente, os pastores usam isso, tá? E que Deus, dá que Deus vai te dar em dobrado, isso e aquilo, aquele outro. Se tu perguntar para mim assim, mas isso é mentira? Não, cara, é verdade, tá? Porque quanto mais tu der para Deus, mais Deus vai te abençoar para te poder dar mais. Só que não é obrigação. Não tem que dar por obrigação. E no momento que as pessoas derem o dízimo,
com interesse de receber em volta. Paulo diz para nós em Coríntios, cara, isso é melhor que tu não faça, melhor que tu não faça, porque com Cristo, com Deus, tu não faz negócio, não existe negócio com Deus. Hã? Não é barganha. Isso, tu não barganha com Deus. Quando a gente dá para Deus com amor, eu tenho vários exemplos disso, pessoas que abriram, cara, assim, ó, cara, eu não dava dízimo, e eu comecei a dar, não vou usar essa, cara, eu não quero usar essa palavra dízimo. Eu não contribuía com a obra de Deus, e no momento que eu comecei a contribuir com a obra de Deus, parece que as coisas se abriram. Realmente acontece que quando tu é bondoso, quando tu é generoso com Deus, Deus é generoso contigo de volta. Por quê? Porque quanto mais tu dá para Deus, mais Deus vai dar para te dar. E tu não está dando para Deus, entende? Tu está dando para que a obra dele cresça. Ou seja, esse valor que tu está contribuindo para o crescimento da obra de Deus é mais vidas que estão sendo ganhas. Hoje nós temos várias igrejas aqui no Brasil, foi pessoas que deram contribuições lá nos Estados Unidos para os Batistas do Sul, e eles vieram para cá e pregaram o evangelho aqui, e é isso que acontece. E o dinheiro que nós damos para a igreja é para que a igreja faça com que a obra cresça, para que mais pessoas venham a conhecer. É isso, é exatamente isso. Tá? Não é que tu tem que dar o dízimo para te ser abençoado. Não é que tu tem que dar o dízimo porque o devorador vai pegar se tu não der. Se tu não der, eu já ouvi a discrepância que se tu não desse o dízimo, tu ia gastar com remédio. Olha, pelo amor de Deus. Entende? É terrível uma coisa dessa. É triste, sabe, tu vê. E o dízimo é o que a Grazi diz aqui também, né? O dízimo não é só o financeiro, não é só o valor que tu dá do teu salário, mas é do teu tempo, é da tua vida, é do teu talento também, né? O dízimo, gente, é a gente dar o melhor para Cristo, é isso. O teu melhor para Cristo é, lá sei eu vi uma pregação uma vez a respeito de, cara, eu não tenho dinheiro para dar na igreja, vai lá e ajuda, vai lá, faz uma limpeza, vai lá, faz uma irmã que está doente na igreja, vai lá na casa dela e faz uma faxina na casa dela. O irmão está doente, o pátio tá com grama, vai lá e corta a grama dele. Entende? O dízimo é coisa muito maior. O dízimo é quando a gente honra a Deus. Quando tu está pagando um estudo bom para o teu filho, tu está dizimando para Deus. Porque tu está dando entendimento para ele andar nos caminhos de Deus. Entende? A casa é uma coisa muito mais profunda. Gente, mas pelo amor de Deus, dízimo não é hoje, dízimo é no domingo que vem. Então deixa para domingo que vem. Eu só quero terminar com vocês, eu não vou conseguir terminar. Eu quero ver se eu acho aqui uma historinha que eu gosto de... para a gente entender o que é o juízo que a gente faz por intermédio do que nós entendemos, tá? Eu quero ler essa história, isso aqui eu vou ler para vocês, tá? Uma rua pequena, sem saída, parecendo um pequeno condomínio. Era uma rua sossegada. Todos os moradores se conheciam e tudo transcorria em harmonia, até chegaram novos habitantes para aquela casa recém-desocupada. Uma família estranha. A dona de casa, esquisita. Pinta-se demais. Ela se pinta demais. Parece que passa o dia inteiro dormindo. Seus filhos ficam na rua. Recebe vários homens. Recebe também casais, às vezes acompanhado de uma mulher jovem. Parece que faz uso de droga. Dá-se ao luxo de ter uma governanta. Deve ser uma daquelas. A maledicência chegou ao ponto máximo e depois começou a diminuir, como é comum dos homens, né? A gente começa a falar, chega uma pessoa, a gente começa a falar mal e aí vai descaindo. A estranha família foi colocada de lado e os vizinhos proibiram seus filhos de brincar com os filhos deles. Quer dizer, aquela família não prestava, eles julgaram lá, a família não prestava. A gente leu ali, né? Ia gente visitar, ia mulheres, ia casais, os filhos dela estavam sempre na rua, ela se pintava, ela era esquisita. E a rua tornou-se numa quietude, né? Que ninguém mais se misturava com ela. Um dia viram uma ambulância chegar e levar a senhora. Na semana seguinte souberam da morte ocorrida no hospital. Vieram alguns casais e levaram as crianças. Vieram alguns casais levar as crianças e a governante ficou um tempo a mais para fechar a casa.
Foi por ela que eles souberam de tudo. Aquela senhora, viúva de um militar morto em combate, sofria de uma doença incurável, em fase terminal. Por isso ela não saía de dentro de casa. Resolveu deixar o hospital para passar os últimos dias com seus filhos. E uma grande amiga que veio ajudá-la. Essa era a governanta, né? A grande amiga que estava ajudando. Tomava analgésicos poderosos para amenizar as dores. Essas eram as drogas. Pintava-se para disfarçar a palidez. Por isso que ela se pintava demais. Os filhos brincavam na rua para não presenciar o seu sofrimento. Por isso que as crianças estavam na rua. Os homens eram médicos, advogado, psicólogo, pastor da igreja. Os casais eram as pessoas que tinham a intenção de adotar os seus filhos. E a mulher que ia junto era assistente social. Entende o que é o julgamento? Da gente julgar por aparência. Vamos parar de julgar por aparência. Às vezes a gente vê as coisas. Espera aí só um pouquinho, eu vou ver se eu consigo. Então, queridos, vamos parar. Vamos parar de julgar por aparência, vamos parar de fazer as coisas de acordo com o que a gente pensa. E vamos fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. A semana que vem a gente continua. Que essa palavra tenha tocado no coração de vocês de verdade e a gente possa mudar, transformar a nossa vida. Não julgar as pessoas de forma condenatória ou julgar as pessoas pelo que a gente pensa que é. Mas que nós sejamos servos valorosos de Deus, que andamos de acordo com a vontade de Deus de verdade. Que nós possamos buscar os caminhos e a verdade de Deus. Está longe de terminar. Nós tem mais, eu acho, mais umas 2 ou 3 aulas ainda a respeito do não julgueis para a gente aprender. Quero fazer uma oração com vocês. Querido Deus e amado Pai, quero erguer mais uma vez a minha oração à Tua presença, te agradecendo, Senhor, pelas maravilhas que Tu tem feito. Então deixa, Senhor, que nós julgamos as pessoas de formas precipitadas, não deixe que nós julgamos as pessoas por aparência, mas que nós possamos olhar as pessoas com a reta justiça. Nós possamos compreender cada vez mais a Tua palavra e fazer o que Tu quer para a vida da gente. Opera na nossa vida. Faz de nós verdadeiros adoradores. Que nós sejamos cheios do Teu Espírito, Senhor. Muito obrigado por tudo. Eu te agradeço em nome de Jesus. Desculpa. É tão triste, sabe? Quando a gente vê as pessoas completamente erradas, completamente... Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Domingo que vem, domingo nós estamos aqui novamente. Acho que nós vamos continuar a respeito, nós começamos a falar a respeito do Salmo 103 no domingo, vamos continuar no Salmo 103 domingo que vem agora. E a semana que vem a gente continua aqui no Não Julgueis. Fique na paz e que Deus abençoe a vida de todos vocês. Até lá. Amém. Sumiu o botãozinho de fechar.